Fatos Espíritas, obra do cientista inglês William Crookes. Este é um dos livros científicos mais citados nas obras dos autores espíritas de renome, devido ao grande prestígio de Crookes no meio científico internacional. Tal obra descreve com minúcias as materializações do espírito Cat King, analisadas, controladas e comprovadas pelo eminente sábio inglês, descobridor do elemento químico tálio e o estado radiante da matéria. O leitor se emocionará ao tomar conhecimento da aparição tornada tangível pela ectoplasmia, fenômeno raro, mas que até hoje se repete em reuniões mediúnicas. Atesta a veracidade dos conceitos espíritas comprovados por eminentes físicos, químicos, astrônomos e matemáticos. Publicando este livro, temos em vista tão somente tornarem-se conhecidos aos leitores de língua portuguesa os fatos espíritas examinados rigorosamente à luz da ciência por um dos mais eminentes sábios, William Crookes. Deixamos de apresentar os rigorosos processos científicos adotados pelo ilustre experimentador, porque temos certeza de que as pessoas que os desejarem conhecer irão lê-los na obra original. Esses admiráveis fenômenos devem encher de júbilo os espiritualistas e entristecer profundamente todos quantos só acreditavam na força da matéria. Os fenômenos espíritas têm sido objetivo de atenção dos sábios mais ilustres do mundo, tais como Crookes, Julie, Lyot, Lodge, Shelley, Morgan, Wallace, Varley, Lombroso, Zuller, Caldupré, Charles Richer, Aksakov, Rochas e muitos outros. Como vemos, são os mais distintos físicos, químicos, matemáticos, astrônomos, fisiologistas, vencedores do Nobel, criminalistas, etc. Os homens que atestam a realidade dos fenômenos do espiritismo têm esquilate. E, a nosso ver, essa atestação é um golpe mortal, vibrado na escola materialista. A existência da alma, que era apresentada como um dogma de fé por todas as religiões e que a filosofia nos mostrava por palavras, é hoje, graças ao espiritismo, uma verdade científica. Atualmente, os sábios dizem que a alma existe porque a veem e tocam, conversam com ela e lhe tiram um retrato. A prova científica da existência da alma e da sua comunicação conosco é o legado mais brilhante que o presente século vai deixar ao vindouro. Acrescentamos que ele, além disso, se ocupou de medicina e de higiene, do que dão testemunho os seus trabalhos sobre a peste bovina e etc. Mas duas descobertas têm, sobretudo, classificado Crookes entre os mestres da ciência moderna. O ilustre sábio era já distinto pela sua descoberta de um processo de amalgamação com o auxílio do sódio, processo que é empregado hoje na Austrália, na Califórnia e na América do Sul, pela indústria metalúrgica do ouro. Quando fez conhecer um novo corpo simples metálico, o tálio, aprecia-se o valor de semelhante descoberta quando se sabe que o número de corpos simples conhecidos na série dos metais se eleva a cerca de 50. Ele foi conduzido a essa preciosa descoberta pelos seus trabalhos sobre análise espectral. Foi assim, de fato, que foram insulados o césio, o rubídio e o índio. A segunda descoberta de Crookes vem corroborar o que avançamos. Queremos falar da matéria radiante. A matéria aparece aos nossos sentidos sob 3 estados bem diferentes: sólido, líquido e gasoso. Existe provavelmente uma infinidade de estados da matéria, mas não conhecemos senão 3. Crookes nos fez entrever um quarto. Por uma série de experiências feitas com rara exatidão, demonstrou ele o estado entrevisto Faraday, denominando a matéria radiante. Não queremos fazer o histórico dessas experiências tão importantes sobre o ponto de vista filosófico da química, da física e do estudo da matéria em geral. Em resumo,
Resulta disso que a matéria, em sua essência, deve ser una e que os corpos variados que caem sobre os nossos sentidos imperfeitos não são senão um agrupamento, uma estrutura molecular especial da matéria. Segundo a opinião do cérebro químico Bartlett de St. Petersburgo, que, dizemos-lo, incidentemente confirmou o que pôde verificar das experiências de Crookes sobre a força psíquica. Crookes repetiu as suas experiências sobre a matéria radiante em 1879, no Congresso da Associação Britânica para o Adiantamento das Ciências, em 1880 também na Escola de Medicina de Paris e no Observatório a convite do professor Hertz e do almirante Mouchés. Os efeitos produzidos pela matéria nesse estado foram os mais surpreendentes e de uma força formidável, valendo um grande êxito para Crookes. As poucas linhas precedentes darão, segundo esperamos, uma ideia do alto valor científico do homem que não temeu enfrentar o estudo dos fenômenos espíritas. Por isso, quando o ilustre membro da Sociedade Real anunciou no jornal que se ia ocupar dos fenômenos chamados espíritos, foi um grito geral. Enfim, vamos, pois, saber como havemos de pensar. Mas desde os primeiros artigos, quando se viu Crookes admitir a realidade dos fenômenos e declarar que os tinha observado, pesado, medido, registrado, etc., o caso mudou de figura. Houve, sem dúvida, grande número de pessoas que tinham o assunto como julgado, mas nem todo mundo quis render-se e palavras de reprovação mais ou menos sinceras se fizeram ouvir. Não será esse um dos incidentes menos curiosos da história do Espiritismo? Crookes tinha, entretanto, mostrado a maior severidade na série das suas pesquisas, mas as pessoas que se achavam desconcertadas no momento da digestão tranquila de seus conhecimentos adquiridos ficaram irritadas por ver pronunciar-se contra elas um juiz do qual tinham antecipadamente aceito as conclusões, mas com a condição implicitamente formulada de que seriam conformes com as suas ideias. Ver-se-á, entretanto, que essas pesquisas foram empreendidas com um espírito verdadeiramente científico. O espiritualista, diz Crookes, fala de corpos pesados, 50 ou 100 libras, que se elevam ao ar sem intervenção de força conhecida, mas o químico está habituado a fazer uso de uma balança sensível a um peso tão pequeno que seriam necessários 1000 deles, 10.000 deles para perfazer um grão. Ele tem base para pedir a esse poder que se diz guiado por uma inteligência que suspende ao teto um corpo pesado que faça mover sob condições determinadas a sua balança tão delicadamente equilibrada. O espiritualista fala de pancadas que se produzem nas diferentes partes de um quarto quando duas ou mais pessoas estão tranquilamente sentadas ao redor de uma mesa. O experimentador científico tem o direito de pedir que essas pancadas se produzam sobre a membrana esticada de um fonautógrafo. O espiritualista fala de quartos e de casas sacudidas por um poder sobre-humano, mesmo até ao ponto de ficarem danificadas. Homem de ciência pede simplesmente que um pêndulo colocado sobre uma campânula de vidro e repousando em sólida alvenaria seja posto em vibração. O espiritualista fala de pesados trastes em movimento de um aposento a outro, sem a ação do homem, mas o sábio construiu instrumentos que dividem uma polegada em 1.000.000 de partes e tem, portanto, o direito de duvidar da exatidão das observações efetuadas se a mesma força é impotente para fazer mover-se de um simples grau o indicador de seu instrumento. O espiritualista fala de flores molhadas pelo orvalho fresco, de frutos, mesmo de seres vivos, trazidos através de janelas fechadas e mesmo através de sólidas muralhas de tijolos. O investigador científico, por sua vez, que naturalmente que um peso adicional, ainda que não tenha mais que a milésima parte de um grão,
seja depositado em uma das conchas da sua balança quando a caixa estiver fechada à chave. E o químico pede que se introduza a milésima parte de um grão de arsênico através das paredes de um tubo de vidro no qual está água pura hermeticamente fechada. O espiritualista fala das manifestações de uma força equivalente a milhares de libras e que se produz sem causa conhecida. O homem de ciência que crê firmemente na conservação da força e que pensa que ela nunca se produz sem um esgotamento correspondente de alguma coisa para substituí-la, pede que as ditas manifestações se produzam no seu laboratório, onde ele as poderá pesar, medir e submeter a seus próprios ensaios. Foi com esses sentimentos que Crookes enfrentou o estudo dos fenômenos cujo exame, no seu entender, se impunha à ciência sem que ela pudesse protelar por mais tempo. Logo depois de ter feito essa espécie de profissão de fé científica, o autor acrescenta em uma nota a observação seguinte: para ser justo a esse respeito, devo estabelecer que, expondo estes intentos a vários espiritualistas eminentes e a médios entre os mais dignos de confiança da Inglaterra, eles manifestaram perfeita confiança nos êxitos da pesquisa. Se fosse lealmente prosseguida do modo pelo qual identifiquei aqui, oferecendo-se para me ajudar com todo o poder ao seu alcance e pondo à minha disposição as suas faculdades particulares, até o ponto onde cheguei, posso acrescentar que as experiências preliminares têm sido satisfatórias. Fenômenos espíritas observados por William Crookes. Durante os anos de 1870 e 73 e publicados pela primeira vez no Journal of Science de janeiro de 1874, assim como um viajante que explora um país longínquo, cujas maravilhas não fossem até então conhecidas senão por notícias e contos de caráter vago e pouco exato, assim desde 4 anos procedo assiduamente a pesquisas em uma região das ciências naturais que oferece ao homem de ciência um solo quase virgem. Do mesmo modo que o viajante percebe nos fenômenos naturais de que pode ser testemunha a ação das forças governadas por leis naturais, onde outros não veem senão a intervenção caprichosa de deuses ofendidos, assim me esforcei por esboçar a operação das leis e das forças da natureza, onde outros não têm visto mais que a ação de seres sobrenaturais, sem independência de qualquer lei e sem obediência a qualquer força senão a da sua livre vontade. O viajante, nas suas excursões longínquas, depende inteiramente da boa vontade e da proteção dos chefes e dos que exercem a medicina no meio das tribos, entre as quais para. Igualmente, nas minhas pesquisas, não somente recebi em grau assinalado o auxílio dos que possuíam os poderes especiais que eu procurava examinar, mas ainda contraí sólidas e sérias amizades com muitos homens, reputados diretores de opinião, e deles recebi a hospitalidade, como o viajante envia a seu país, quando acha ocasião para isso, uma narração concisa de seus progressos, narração que é recebida muitas vezes com a incredulidade ou a zombaria, porque necessariamente essa narração não tem nenhuma ligação com tudo o que lhe pôde dar origem. Também, em 2 ocasiões, reuni e publiquei fatos que me pareciam a mim admiráveis e precisos, mas tendo deixado de descrever as suas fases preliminares, o que teria sido necessário para conduzir o espírito público à apreciação do fenômeno e para mostrar que ele se ligava a outros fatores observados. Esses fatos também não somente encontraram a incredulidade, mas ainda deram origem a muitas apreciações malévolas. E, enfim, como viajante que, tendo terminado as suas explorações, volta aos seus antigos colaboradores e reúne todas as suas notas, classifica-as e as põe em ordem a fim de dar ao público uma narração encadeada. Assim, chegando ao termo dessa investigação, classifiquei e reuni todas as minhas observações espalhadas
para apresentá-las ao público sob a forma de um volume. Os diversos fenômenos que venho a testar são tão extraordinários e tão inteiramente opostos aos mais enraizados pontos do credo científico, entre outros a universal e invariável ação da força de gravitação, que mesmo agora, recordando-me dos detalhes de que fui testemunha, há antagonismo em meu espírito entre minha razão, que diz ser isso cientificamente impossível, e os testemunhos de meus sentidos da vista e do tato, testemunho corroborado pelos sentidos de todas as pessoas presentes, que me dizem não serem testemunhos mentirosos, visto que eles depõem contra as minhas ideias preconcebidas. As considerações seguintes são de tal modo importantes que não posso abster-me de citá-las. Acha-se em carta particular de um velho amigo a quem enviei uma exposição de alguns desses fatos. Supor que uma espécie de loucura ou de ilusão vem dominar subitamente um grupo de pessoas inteligentes e sensatas que estão de acordo sobre as menores particularidades e detalhes dos fatos de que são testemunhas, parece-me mais incrível do que os próprios fatos que eles atestam. O assunto é muito mais difícil e mais vasto do que se parece. Há cerca de 4 anos tive a intenção de consagrar 1 ou 2 meses somente ao trabalho de certificar-me se certos fatos maravilhosos dos quais eu tinha ouvido falar poderiam sustentar a prova de um exame rigoroso científico. Mas, tendo logo chegado à mesma conclusão, como todo pesquisador imparcial, isto é, que havia alguma coisa aí, não podia a alta posição que ele ocupa no mundo sábio duplica. Não podia a alta posição que ele ocupa no mundo sábio duplica o valor da opinião que exprime no tocante à tendência do cientista. Não posso, diz ele, encontrar resposta razoável aos fatos que me expondes. E é coisa curiosa que mesmo eu, qualquer que seja a tendência ou desejo que tenha de crer no espiritualismo, qualquer que seja a minha fé no vosso poder de observação e na vossa perfeita sinceridade, experimento como uma necessidade de ver por mim mesmo, e me é de todo penoso pensar que tenho necessidade de muitas provas. Digo penoso porque vejo que não há razão que possa convencer um homem, a menos que o fato se repita tão frequentemente que então a impressão parece tornar-se um hábito de espírito, um velho conhecimento, uma coisa conhecida desde tão longo tempo que se não possa mais duvidar dela. É um dos lados curiosos do espírito humano, e os homens de ciência o possuem em alto grau, mas que os outros, creio eu. É por isso que não devemos dizer sempre que um homem é desleal só porque resiste por muito tempo à evidência. A velha muralha das crenças deve ser abatida à força de golpes. Mas eu, estudante das leis da natureza, recusava-me a continuar nessas pesquisas, qualquer que fosse o ponto a que elas me pudessem conduzir. Foi assim que alguns meses se tornaram em alguns anos, e se eu pudesse dispor de todo o meu tempo, é possível que as experiências ainda prosseguissem. Mas outros assuntos de interesse científico e prático reclamavam agora a minha atenção, e como não posso consagrar a tais pesquisas o tempo que seria preciso e que mereceriam, como tenho plena confiança que daqui a alguns anos os homens de ciência estudarão esse assunto, como as ocasiões que possuo não são tão propícias quanto era há algum tempo, porque então o Sr. Home gozava boa saúde, a Sra. Cat Fox, agora a Sra. Jackson, não estava absorvida pelas suas ocupações domésticas e maternas. Por todos esses motivos, vejo-me obrigado a suspender, neste momento, as minhas investigações. Para obter franco acesso junto às pessoas plenamente dotadas da faculdade sobre as quais se baseiam as minhas experiências, era preciso um crédito maior do que aquele que um investigador científico pode dispor.